Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilinho? Estou aqui mais uma vez, professor Bruno, para falar sobre regra de 3, como que usa essa ferramenta matemática em provas de concursos públicos. Selecionei duas questões de dois concursos públicos diferentes para falar sobre a regra de 3, ok? Então esse vídeo vai ser um pouquinho maior porque são dois exemplos para você. O primeiro é uma regra de 3 simples e o segundo é uma regra de 3 composta. Não dá para você assistir com o caderninho na mão? Salva esse vídeo aqui na playlist, depois chega em casa, naquele momento que você consegue, assiste na íntegra, refaz, consulta aqui que tem o link para essas duas provas que eu utilizei como exemplo, tá bom? E vamos lá! A primeira questão é a questão número 59 da prova de oficial de promotoria do Ministério Público do Estado de São Paulo do ano de 2016. A questão que eu me lembro é mais ou menos assim, coloquei alguns dados aqui para me ajudar. 6 funcionários realizam um determinado trabalho em um tempo de 3 horas. Se eu aumentar o número de trabalhadores de 6 para 20, ele quer saber quanto tempo esses 20 trabalhadores farão o mesmo trabalho. Porém, além da regra de 3 aí, que é a ferramenta que a gente vai utilizar, tem também a questão da conversão de unidade de medidas, porque ele quer a resposta em minutos. Tá? Então, vamos estruturar. Todo exercício que tem essa comparação, olha, se eu aumentar o número de trabalhadores, quanto tempo vai demorar para ser realizada a ação? Você organiza as informações em colunas. Olha aqui, eu tinha na situação inicial. A situação inicial eu estou representando por essa primeira linha, tá? Ó, vou dividir aqui para você ter essa noção. Então, o número de funcionários eram 6 que realizaram um serviço em 3 horas. Então, essa primeira linha representa um estado inicial, uma informação inicial. Depois eu vou ter um segundo estado, uma segunda informação. Eu vou aumentar para 20 o número de funcionários e quero descobrir o tempo que ele vai gastar. Repara então que essa primeira linha é o estado 1, essa segunda linha é o estado 2 e x significa quanto tempo vai ser realizado o trabalho pelos 20 funcionários. Outra característica desta montagem que eu estou propondo para vocês. Organizar as informações por coluna com a mesma unidade. Por exemplo, funcionário, tá aqui, ó, 6 funcionários, 20 funcionários. Eu sei que esse número 20 significa funcionário porque está na coluna dos funcionários. Agora esse x está na coluna do tempo. E se eu fizer as minhas contas com a unidade de 3 horas, a unidade de horas, esse x vai sair a resposta em horas também. Como o exercício pede já a resposta em minutos, se eu, em vez de usar o 3 de 3 horas, eu já usar o equivalente em minutos, esse x vai ter como resposta minutos. Então é isso que eu vou propor para você aí, para facilitar as contas. Olha isso daqui. Para transformar hora em minuto, eu penso, você já deve ter visto aí, em alguma informação que eu sei. Eu sei que 1 hora tem 60 minutos. Então, poxa, como que eu transformo esse 1 em 60? Eu multiplico por 60, porque 1 vezes 60 é 60. E como é que eu transformo 60 em 1? Se eu dividir 60 por 60, isso dá 1. Então tá aqui, ó, para você nunca mais esquecer. E isso funciona para qualquer unidade de medida que você conheça a relação de igualdade, tá bom? Então eu sei que se eu quero transformar de horas para minutos, eu vou multiplicar por 60. Então aqui eu vou fazer o seguinte, olha só. Vou apagar esse h de hora, eu vou multiplicar por 60, então 3 vezes 60 é 180, né? Então o resultado dessa multiplicação já está dando minutos. Então, esta é a minha montagem da regra de 3. Só que parece simples, né? E é simples, porém, tem uma pegadinha aí. Muita gente vai errar, vai chegar num número absurdo que nem tem nas alternativas. Por quê? Quando você monta uma regra de 3, você tem que fazer um teste de proporcionalidade.
Você tem que saber se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Esse teste funciona assim, ó. Faz uma setinha, ou para cima ou para baixo, não importa, tá? Vou pôr para cima, porque eu estou sempre feliz, eu estou sempre para cima. Então, eu vou pôr essa setinha aqui e vou comparar esta informação dessa coluna com essa informação dessa coluna. Se eu aumento o número de funcionários, o tempo que eu preciso para realizar o trabalho aumenta ou diminui? Se eu tenho mais gente trabalhando, eu vou precisar de menos tempo para realizar o mesmo serviço, né? Então, como este valor, se eu suponho que ele aumente, a minha intuição me fala que esse ou outra grandeza diminui, vou escrever aqui, ó, aumenta o número de funcionários, diminui o tempo necessário para realizar o trabalho. Essas setas apontando em sentidos opostos significa que essas grandezas são inversamente proporcionais. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. E isso é importante para continuar. Você aí estava pensando que eu já ia pegar aqui e multiplicar em cruz, não é? Muito cuidado. Já que são inversamente proporcionais, lembra que eu gosto muito de fração? Se você não assistiu os outros vídeos, dá uma olhadinha lá. Eu vou escrever as informações desta organização em forma de fração para facilitar o meu entendimento. Então, cada coluna vai se transformar em uma fração. Então, aqui eu tenho 6 sobre 20. Agora eu vou pôr o sinal de igual. E essa informação que está com seta trocada, eu vou criar uma fração também, só que com os números invertidos, trocados, assim como as setas. Então, eu vou escrever x 180. Oh, da onde veio 180? Do 3 vezes 60. Ok? Pronto, agora é uma equaçãozinha de primeiro grau que a gente resolve facinho, não é? Vou multiplicar em cruz, olha só, 20 vezes x. Eu sempre gosto de começar a multiplicação pela variável. Então, 20 vezes x. E aí eu tenho 6 vezes 180. 6 vezes 180. Eu quero o valor de x, esse 20 aqui está acompanhando o x, né? O que eu faço? Vou dividir os dois lados pelo número 20 para poder cortar aqui, ó. 20 dividido por 20 é 1, uma vez x é x, conseguir deixar o x sozinho. Só que é uma equação. Tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Então, divide por 20. Não é mais fácil passar dividindo? É a mesma coisa. O x ficou sozinho e o 20 apareceu aqui. Só que esse passar dividindo não foi mágica, foi matemática. Existe uma lógica. É porque eu divido os dois lados por 20, por isso que o 20 aparece aqui embaixo. Agora, eu tenho que fazer 6 vezes o 180 e depois dividir por 20. Ou eu posso simplificar aqui o 180 com 20 antes de fazer as contas. A simplificação nas contas que tem fração, aqui só tem a multiplicação e divisão. Ela ajuda muito. Fazer conta com um número grande, você perde tempo, você está fazendo um concurso, você tem que ser rápido. E também o espaço que você tem lá é limitado. Então, olha que interessante. Você viu também que eu nem multipliquei ainda o 6 vezes 180? Eu vou cortar esse zero com esse zero. Pode? Pode. Eu posso simplificar qualquer número de cima com qualquer número de baixo. Quando eu corto esse zero, significa que eu estou dividindo o 180 por 10 e o 20 por 10 também. E aí ficou bem facinho, né? Porque, ó, 18 dividido por 2 dá 9. 18 dividido por 2 dá 9. 6 vezes 9 é 54. Como eu sei que são 54 minutos e não horas? Ora, pequeno gafanhoto. A coluna da regra de 3, ela mantém a mesma unidade de medida. Se eu usei minutos aqui na primeira informação, a segunda informação tem que ser em minutos. Se eu tivesse feito a mesma regra de 3 aqui, usando 3 em vez de 180, significaria que eu estava usando a unidade hora e ia ter a resposta em horas. Está fazendo continhas entre horas e minutos e a resposta aqui é em minutos? Já faz tudo em minutos para você evitar as contas com vírgula, porque depois você tem que arredondar
e pode ser que você tenha que assinalar a resposta certa por aproximação. Repara que por esse método, a gente só usou números inteiros. Tá, espera um pouquinho. Vou fazer outro exemplo de regra de 3, tá bom? Pronto, ó. Esse outro exemplo é de uma prova da Prefeitura de Taboão da Serra para professor de ensino básico 1, PEB 1. E essa prova foi feita em 2022. E veja só como que é a questão. Ela tem tantas informações que eu vou ler ela com calma e organizar as informações para a gente, tá? É uma regra de 3 composta, tem muitas grandezas, não só duas colunas, tá? Então vem comigo, ó. Um campo com medidas de 15 metros de largura por 40 metros de comprimento é gramado por 12 colaboradores, trabalhando 6 horas por dia em 15 dias. Caso seja necessário gramar um campo com o dobro das dimensões, tendo disponíveis 20 colaboradores que trabalham 8 horas por dia, quantos dias de trabalho serão necessários? Quando você pegar uma questão como essa, que tem muitas informações, à medida que você for lendo, vai organizando as informações na regra de 3, tá? Vou organizar aqui as informações. Eu tenho um campo de medidas 15 metros por 40. Então, é uma área. Como que eu calculo a área? É um retângulo, eu faço lado vezes lado. Então, um lado é 15 metros e o outro lado, 40 metros. Lembra que na regra de 3, a primeira linha é a situação inicial? Nessa situação inicial, eu tenho que, para fazer esse trabalho, 12 pessoas trabalharam. Então, vou pôr aqui colaboradores, né? É uma moda falar assim. 12 colaboradores fizeram esse serviço no gramado. Eles trabalharam 6 horas por dia. Então, vou pôr aqui, ó, hora por dia. 6 horas por dia. E gastaram 15 dias. Esta é a situação inicial e essas colunas representam todas as grandezas. Eu quero gramar o dobro, o campo com o dobro das dimensões. Então, vou pôr aqui, ó. O dobro de 15 é 30. O dobro de 40 é 80. Aqui um monte de gente já ia se dar mal. Se eu tivesse feito 15 vezes 40, ia dar uma resposta. E aí o cara pensa assim, vou dobrar as dimensões, eu dobro a área. Não. Dobrei as dimensões. O resultado final vai quadruplicar. Eu vou mostrar para vocês. Agora são 20 colaboradores. Olha a coluna dos colaboradores, hein? Trabalhando 8 horas por dia. E a pergunta é, quantos dias vão ser necessários? Agora que a gente já tem todas as informações, deixa eu conferir se está gravando, né? Dizendo que sim. A informação onde está o X da questão está na coluna dias, tá? Então ela vai ser o meu parâmetro de referência para fazer o teste, a análise de proporcionalidade. Então eu vou pôr uma setinha aqui para cima porque eu sou feliz. E eu vou comparar cada grandeza com a grandeza dias. Então vamos lá. Vou comparar dias com área. Aqui a área está significando a quantidade de trabalho. Pensa comigo. Se eu aumento o trabalho a ser realizado, eu preciso aumentar a quantidade de dias trabalhados. Porque é muito trabalho. Vou gastar mais tempo. Então, eu posso afirmar, eu falei que um aumenta, o outro tem que aumentar também, então vou pôr setas em sentidos iguais. São diretamente proporcionais. Vamos comparar agora os dias com o número de colaboradores. Vamos ver. Se eu coloco mais gente para trabalhar, o tempo para realizar o trabalho diminui. Mais gente trabalhando, maior eficiência. Então, repara que eu falei que se aumenta a quantidade de trabalhos, o número de dias tem que diminuir. Eu preciso pôr setas em sentidos opostos. Se eu diminuo a quantidade de gente trabalhando, eu aumento o número de dias para garantir a entrega do trabalho. Inversamente proporcional.
Vamos comparar agora dias com horas por dia, o tempo de trabalho em cada dia. Se eu aumentar a quantidade de horas que eu trabalho em um dia, então eu vou avançar mais em cada dia. Então eu vou diminuir o número de dias para realizar o trabalho total. Vê se faz sentido isso. Aumenta o número de horas por dia, diminui a quantidade total de dias trabalhados. Então, se eu diminuo o tempo de horas que eu trabalho em cada dia, eu aumento o número de dias para dar conta do trabalho. Inversamente proporcional a essas duas grandezas. Olha só, organizei as informações em colunas, a primeira linha é a situação inicial, a segunda linha é a segunda situação, fiz o teste de proporcionalidade, agora eu vou escrever tudo em forma de fração e fazer a continha. Vem comigo! Sempre começa pela coluna que tem a variável. A coluna que tem a variável é do dias, então eu vou escrever a fração 15 sobre x. Agora, eu vou olhar as outras colunas. Coluna que tiver a seta no mesmo sentido, eu mantenho a fração com os números que estão em cima e os que estão embaixo, sem inverter. Então aqui, seta para cima. Aqui em cima eu tenho 40 vezes 15, que é a área, né? E aí a fração é o número de cima pelo número de baixo. 80 vezes 30 é a área de baixo. Ó, área sobre área, mantive as posições. Vezes, cada coluna vai ser uma fraçãozinha. Vamos para a coluna dos colaboradores. Setas invertidas. E inverte os números quando for escrever a fração. 20 sobre 12. Horas por dia e dias. Setas sentidos opostos. Vou inverter a minha fração. Agora, tudo aqui ou é multiplicação ou é divisão. Na multiplicação e divisão, não importa a ordem que são realizadas as operações. Você pode escolher fazer divisões, depois os resultados multiplicar, ou pode multiplicar tudo, depois dividir. Sugestão: simplifica o que dá para simplificar, para você não precisar fazer contas com números muito grandes. Lembra que eu te falei que a área não dobra, ela quadruplica? Repare que 40 é a metade que 80. Então, se eu dividir 40 pelo próprio 40, eu vou ter o número 1. E se eu dividir o 80 por 40, eu vou ter o número 2. O que eu fiz aqui foi dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, por 40. E sobrou 1 sobre 2. Se eu usar o mesmo raciocínio aqui no 15 e no 30, olha só, 15 é a metade de 30. Divide 15 por 15, dá 1. Divide 30 por 15, dá 2. Se eu reescrever essa fração, vai ficar assim, ó, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, quadruplicou a área. E repara que agora eu diminuí significativamente os números por um raciocínio simples. Não preciso fazer 40 vezes 15 e muito menos 80 vezes 30. Vou usar com números, vou continuar a conta com o número 1 e 4. Vou continuar aqui e vou reescrever essa linha inteira aqui embaixo. 20 sobre 12 dá para eu simplificar tudo isso por 4. Como é que está essa tabuada, hein? Tabuada do 4. 20 dividido por 4 dá 5. E 12 dividido por 4 dá 3. Vou reescrever o 8 sextos. Dividindo tudo por 2, vai ter 4 sobre 3. A fração é legal, ela significa proporção. A proporção desse tanto de conta é de 1 para 4. A proporção desse é de 5 para 3 e desse é de 4 para 3. Os números ficaram bem mais facinhos, né? Cara, eu tenho uma preguiça da pega de fazer conta. Eu vou cortar esse 4 com esse 4. Ué, peraí. Pode fazer isso? Pode. Por quê? Porque eu só tenho fração e multiplicação. Se tivesse um sinal de mais ou de menos, você não poderia mesmo, tá? Mas eu posso, ó. Divide por 4 dá 1, divide por 4 dá 1. Agora a continuação dessa continha é 15 sobre x igual. Olha como é que ficou fácil, hein? 1 vezes 5, 5. 3 vezes 3, 9. Multiplique em cruz.
5 vezes x igual a 9 vezes 15. Eu não multipliquei nem o 9 vezes 15, né? Sempre faça as contas de multiplicação e divisão no final do exercício. Quanto menos espaço da sua lousa, do seu papel lá, você gastar com continhas, melhor. Vou dividir os dois lados por 5, para o x ficar sozinho. Agora sim eu faço a conta. Vamos lá? 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 9, 27. 27 o quê? O x está na coluna do dias. 27 dias. Treina bastante, que não é difícil, mas dá um pouco de trabalho. Depois que você fizer uns 5, 6, 10 vezes exercícios parecidos com esse, a sua biblioteca mental vai ser maior e você vai fazer cada vez mais rápido esses tipos de exercícios, tá bom? Abraço, bons estudos!